Pai do Senhor, irmãos, espero que nessa manhã estejamos todos fervorosos no Espírito para participar de mais uma escola bíblica dominical. Quero agradecer a Deus e começar nossa escola bíblica dominical orando para que Deus possa falar aos nossos corações segundo a sua vontade. Feche seus olhos. Você que me acompanha nessa manhã, compartilhe aí, né? Com os que são possíveis você compartilhar. Dê um sinal aí que você está participando dessa escola bíblica dominical nesta manhã. Gostaria de compartilhar com você. Que Deus nos abençoe. Soberano Deus, mais uma manhã de domingo, te damos graças, uma manhã de jejum, de oração, em favor, Senhor, deste Brasil, desta nação, em favor, Senhor, da tua igreja, das autoridades, Senhor, em favor de todos os crentes do mundo inteiro. E queremos, Senhor, te agradecer por esta oportunidade de poder, Senhor, aproveitar o dia que tu tem nos dado para falar do teu amor, da tua palavra, nessa escola bíblica dominical. Move, Senhor, a tua igreja no mundo inteiro, essa proposta de oração, jejum, igrejas, que façam, Senhor, como estamos fazendo pela EBD, que façam nas ruas, estendendo as suas mãos. As diversas manifestações que temos visto, Senhor, têm sido, Senhor, favorável, e se agrada os teus olhos, Senhor, tu possa continuar movendo os teus filhos pelo teu Espírito Santo, mas especialmente nos responda acerca disto, Senhor, que está acontecendo, e seja a tua mão favorável a todos nós. Oramos nessa manhã, em nome de Jesus. Se você está me acompanhando, por favor, faça um sinal aí na live, tá certo? Em nome de Jesus Cristo, e acompanhe. A lição de semana passada, nós estudamos acerca da fé salvadora, e você deve estar com a sua Bíblia e a sua revista aberta. A lição é número 5, hoje nós vamos falar da bênção da salvação. A bênção que advém da salvação na pessoa de Cristo. O nosso objetivo é sabermos e termos a certeza que nenhum outro há salvação, e nenhum outro, porque também debaixo do céu nenhum nome há dado entre os homens pelo qual importamos que sejamos salvos. Esse é o texto básico de Atos capítulo 4, versículo 12. Mas o tema da nossa lição é a bênção da salvação. Vamos pontuar os aspectos principais da salvação, procurando fornecer aos irmãos uma dimensão dessa importante doutrina, que muitos às vezes ficam preocupados em responder quando são perguntados: você tem certeza da sua salvação? Mas a nossa lição número 5, ela é importante porque a salvação é um assunto que faz parte da nossa vida diária. Salvação é importante neste domingo porque envolve a missão maior da igreja. É preciso que o povo de Deus tenha consciência dessa doutrina e o que a envolve, segundo o exemplo do próprio Cristo, em nome do Senhor Jesus. Vamos lá, nós vamos começar dizendo assim: a primeira bênção da salvação. Já que estamos falando da bênção que advém da salvação, a primeira bênção que vem da salvação está situada no texto de Efésios, sim, no capítulo 2, no versículo de número 8, bastante conhecido de todos nós sempre fazendo menção desse versículo, que nos fala assim, Efésios 2:8, porque pela graça sois salvos, mediante a fé, isto não vem de vós, é dom de Deus. Ele complementa dizendo que não é nem pelas obras para que ninguém se glorie. E que está aqui, a primeira bênção de salvação é que ela é pela graça, favor imerecido. Graça é o favor imerecido, nós como pecadores não merecíamos, mas da disposição da parte de Deus, Ele nos outorgou a salvação, que é a sua primeira bênção. Temos um conceito de salvação na visão humana, quando você tira alguém de sufoco.
Quando você contribui com alguém, alguém sai daquele sufoco, mas a salvação, na visão divina, no Evangelho traz que em Cristo somos salvos. Em Cristo Jesus obtemos a nossa salvação. É a primeira bênção da salvação. A graça significa, primeiramente, o favor, uma disposição bondosa da parte de Deus para com os homens. É claro, a salvação é sempre apresentada como um dom, um favor merecido, impossível de ser recompensado, à altura do que a graça nos alcança. O serviço cristão, portanto, não é um pagamento pela graça de Deus. Ativismo, fazer coisa, realizar coisa, muitos eventos, não é um pagamento pela graça de Deus. Não, não. Precisamos expressar a nossa devoção, a nossa gratidão, nosso fervor ao Senhor. Nós realizamos a pregação do Evangelho, atuamos como embaixadores porque somos salvos. A nossa gratidão deve ser a nossa vida inteira. A bênção é a graça salvadora, que não vem de obra, não vem de homem, mas vem de Deus em Cristo Jesus. A segunda bênção da salvação que nos é apresentada, ela está relatada. Eu quero compartilhar o texto com você, Romanos, sim, no capítulo 3, ele vai nos falar, no versículo 23 a 26, vai pontuar para nós, está aí na sua Bíblia, tanto quanto na minha, versículo 21 em diante, no capítulo 3, que é a justificação pela fé. Mas agora sem lei se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas, justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção, pois todos pecaram e destituídos estão e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Olha aí, queridos, a segunda bênção da salvação é a expiação do nosso pecado. Em Cristo Jesus é um benefício para quem cometeu o pecado. É um benefício para quem cometeu o pecado, para o pecador. E também diante dos pecados cometidos, ele recebe a expiação. A abrangência é integral. É para quem comete pecado e sobre os pecados que esse alguém cometeu. Para que o pecado perca a sua capacidade de provocar a ira de Deus sobre nossas vidas. Em Cristo o pecado, ele perde poder. Para esta é a bênção da salvação que Paulo expõe em Romanos, no capítulo 3, no capítulo 4, no capítulo 5. Ele expõe de modo extraordinário a bênção da salvação, o que ela proporciona à vida daquele que está em Cristo. A segunda bênção da salvação, você não pode ter dúvidas quanto a isso. A segunda bênção da salvação é a expiação dos meus pecados. Foram feitos em Cristo a expiação que fora destinada na eternidade e prefigurada no ritual do Antigo Testamento. A gente encontra em Gênesis, diante do pecado, o Senhor faz túnica de peles para Adão e Eva. O que significa aquilo? A morte de Cristo, que morreu ali um animal, cujo sangue foi expiado em propiciação de pecado, e o Senhor vestiu para eles uma vestimenta de túnica de peles, representa o sacrifício de Cristo Jesus na cruz, e a expiação pelo pecado. Quando ele diz na cruz, a sexta palavra da cruz, está consumado. Quando o seu sangue era derramado ali na cruz, imagine, havia cruz, Jesus sendo chicoteado, a cruz sobre a sua cabeça, andando pelaquela via cruz toda, aquele sangue todinho,
derramado na Via Crucis até chegar ao Gólgota, e lá o sangue escorre pela cruz, queridos, significa que o sangue de Jesus Cristo tem poder sobre toda a terra, todo ser humano, todas as pessoas. Deus amou o mundo de tal maneira, é um verso que não podemos esquecer, que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Encontramos no Êxodo, quando na ocasião da Páscoa, no capítulo 12, versículo 13, os quais eram feitos expiação para a cobertura. O pecado, em Jeremias encontramos o pecado apagado, em Isaías pecado removido, Salmos pecado encoberto, em Miqueias 7:19, jogado no mar do esquecimento. A morte de Jesus é uma morte expiatória, porque o propósito era a dívida do pecado que era contra nós. Então está aqui a segunda bênção da salvação, que é a expiação do pecado, e sem derramamento de sangue não há esta remissão. Terceira bênção, salvação, que eu quero compartilhar nessa escola bíblica dominical com você na manhã, Emerson, com você, Priscila, Joilma, com Raquel do Lúcio. É preciso que tenhamos certeza da nossa salvação. Você é lavado, você é remido no sangue de Jesus, tenha certeza da sua salvação. Mas eu quero ainda envolver com mais amplitude este assunto. Terceira bênção da salvação é a redenção. Sim, queridos, a redenção. O que é isto? O que é a redenção? O que é a bênção da redenção? Você encontra com muita clareza alguns textos bíblicos, e eu vou compartilhar alguns. Por exemplo, em Mateus, você encontra no seu capítulo 20, no versículo de número 28, que vai ser repetido em Marcos 10:45, que diz assim: tal como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Querido, é resgate. A terceira bênção da salvação fala de redenção, e redenção é um resgate. Essa palavra redenção, ela é uma metáfora tirada e extraída do mundo comercial dos escritores. Sim, é um outro aspecto da salvação. Livramento de algum mal, é o pagamento de um preço para que outros tivessem a liberdade. Pagar o preço por alguém. Jesus fez isso por mim, mas fez por você também. Éramos escravos do pecado, não tínhamos condições, e não temos, ninguém tem em si mesmo realizar a própria libertação do pecado, mas na cruz Cristo realizou esta obra redentora. Sim, Ele realizou resgatando-nos da escravidão do pecado, do poder do pecado, das garras de Satanás, nos levando à condição de transportado para o seu reino de amor, para o seu reino de luz, para a sua presença. Ele resgatou mediante o pagamento de um preço, e o preço foi a morte na cruz do Calvário, para libertar todos os quantos receberam. Deu-nos o poder de serem chamados filhos de Deus. Nós precisamos ter identidade, meus filhos. Irmãos queridos, nós somos filhos de Deus, lavados e remidos no seu sangue, o aceitamos como Salvador. Esta convicção precisa estar em nós. Eu quero compartilhar com isso com você, Alexandre, Lucena Araújo. Eu quero compartilhar isso com você, Priscila, para que esta verdade esteja dentro do seu coração e mente, para que você tenha certeza da salvação. Trata-se de uma soltura após uma sentença de condenação, que nos prendia no poder do pecado e na miséria. Trata-se disso, queridos. E muitas vezes nós não estamos atentando para isso, perdemos até a nossa identidade, deixamos até com que qualquer coisa possa nos abater. Mas em Romanos 8,
Ainda compartilhando um texto bíblico, Paulo, após a lei do pecado e algumas acusações, Paulo, após ser criticado por alguns, tu é apóstolo mesmo, tu é de Cristo mesmo, nasceu de novo mesmo. Claro, ele diz: miserável homem que eu sou, realmente eu sou um pecador, me vejo pecando. Irmãos, nós somos pecadores, mas não cometemos mais pecados para a morte, assim eu espero. Espero que você esteja consciente da sua salvação. Você peca, arrepende, pede perdão, você não premedita pecado, você não vive pecando. O pecado que é para a morte é aquele premeditado, aquele que você quer fazer mal. É o pecado natural do ser humano. Vai sendo inquirido e argumentado nos seus pensamentos: miserável, para mim não tem mais chance. Eu quero dizer para você que me assiste nessa manhã, se você está fora da presença de Deus, e você pensa que para você não tem mais chance por causa do tamanho, a quantidade, o volume que o pecado alcançou, eu quero dizer que o apóstolo Paulo também nos diz, e nós precisamos aprender, é Bíblia Sagrada, que a doutrina da salvação é para você também. Ele diz assim: agora, pois nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Sim, queridos, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte, porquanto o que for impossível à lei, no que estava enferma pela carne, isso fez Deus, enviando seu próprio Filho em semelhança da carne pecaminosa, no tocante ao pecado. Com efeito, condenou Deus a carne e o pecado. Oh, querido, a salvação em Cristo Jesus. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. E eu quero convidar você a reconciliar a sua vida. Quero dizer para você que o sangue de Jesus tem poder. A terceira bênção de salvação está aí: a soltura, a libertação do pecado, das trevas. Está com você, graças a Deus que você está aí, Débora Oliveira. A quarta bênção da salvação, operada e proporcionada em Cristo, é a justificação. Pastor, por que você não começou com a justificação? Estou seguindo o redator da revista. E para Cristo não há grego, não há cita, não há início, não há fim. Ele é o princípio, ele é o meio, ele opera, é a salvação de multiplicadas formas. Isto é importante entender. Você é salvo, meu irmão. Eu estou desviado, aceite a Jesus, reaceite de novo, reconcilia de novo, levanta a tua mão, dobra teu joelho, pontua aí: eu estou voltando para Cristo hoje, eu estou me reconciliando hoje, porque o sangue de Jesus tem poder, e só nele há salvação. Não há outro nome dado entre os homens, que importa que sejamos salvos. Não tem como. Romanos 5, com a palavra da quarta bênção da salvação, que é a justificação pela fé. Ele vai dizer no seu versículo 1 do capítulo 5 de Romanos: justificado, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça na qual estamos firmes e gloriamos na esperança da glória de Deus. Romanos 5, de 1 a 3. Essa doutrina da justificação pela graça de Deus mediante a fé remove dois perigos da nossa vida. Queridos, eu entendo que o orgulho da autojustiça de alguns, o orgulho do alto esforço de estar fazendo muita coisa, de contribuir com um dízimo, quem sabe altíssimo, e dízimo mais alto da igreja, de tudo que se opera na igreja, ele é o primeiro e dá tudo, e a autossuficiência do que eu sou bonzinho,
A autossuficiência de que eu não faço mal a ninguém. A autossuficiência que eu oro, eu jejuo 3 vezes ao dia, eu não me misturo com fulano, com ciclano. Olha, temos que tomar cuidado com isso. Então a doutrina da justificação pela graça de Deus mediante a fé, ela remove esse primeiro perigo, que não temos que ter orgulho de autojustificativa, porque é o sangue de Jesus que nos justifica de todo pecado. Segundo perigo, ele remove a baixa estima de alguém que possa estar se sentindo tão ruim, tão pecador, alguém que possa estar se sentindo tão no fundo do poço, que acha que não tem condições de ser salvo. Maria de Socorro, eu quero dizer para você, você está me assistindo, a baixa estima leva alguns a pensar que não tem chance, que não tem lugar na casa de Deus, devido aos seus muitos pecados. Deus declara o perdão do pecado. Deus declara a pessoa sem culpa na sua presença. A justificação, digo eu, no meu entendimento, a justificação é uma oportunidade universal de Deus a todos os homens em Cristo de usar o seu livre-arbítrio, que é o direito de escolha quanto à salvação e a oferta oferecida a Deus em Cristo. Esta é a minha concepção e conceito de justificação em Cristo. Ninguém vai poder dizer eu não tive chance, oportunidade. Deus fala pelo galo, Deus fala, oh aleluia, Deus fala pela sua palavra, pela revelação, Deus fala no hino, Deus fala pelo folheto, Deus fala, trazendo o homem a oportunidade de reconciliação, sim, queridos, de serem justificados pela fé nele, porque a justiça de Deus está aí, é para todos os homens, não há cita, não há bárbaro, não há grego, não há diferença, queridos. Jesus quer operar a salvação. Romanos, como já disse, capítulo 4 e 5, também vai tratar desse assunto, da justificação pela fé. Ele trata com propriedade e chega a dizer para todos nós, quero compartilhar com você no versículo 8 do capítulo 5, mas Deus prova o seu amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo ainda nós pecadores, logo mais agora, sendo justificados no seu sangue, seremos salvos da ira. Queridos, não há outro em que temos ou obtiveremos a nossa salvação. A justificação é pela fé, e ela nos traz paz com Deus, paz com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Sim, porque em Cristo nós somos agora justificados. E o texto diz, no sangue somos salvos da ira vindoura, da ira divina. Esta é a quarta bênção da salvação, que é a justificação. Eu quero pontuar aqui, nessa manhã, a quinta bênção da salvação, que é a reconciliação, queridos. A reconciliação. Quando o ensino do Senhor vai dizer, porque nós quando inimigos, fomos reconciliados. Paulo, na sua carta aos Romanos 3, 4 e 5, ele vai argumentar no capítulo 5, versículo 10, porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte do seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Olha o que ele diz, querido, analise isso. Porque se nós vivíamos nossos delitos e pecados, porque nós, quando éramos inimigo da cruz de Cristo, jogava pedra no telhado dos outros, criticava crente, dizia que não queria ser crente, enchia a cara de bebida, debochava. Se tivesse algum crente na família, tu já vai o crente, vai dar dízimo para o pastor. E hoje, queridos, como está a nossa vida? Se é que somos realmente de Cristo, se é que realmente somos lavados e remidos do seu sangue, sabe o que acontece? Está aqui, ó, porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados
mediante a morte do seu filho. Para ele não importava isso. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu filho gênero para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Quanto tempo foi isso? Ele estava olhando toda a humanidade, todos tinham essa possibilidade. E aí a reconciliação é para todos. Fomos reconciliados com Deus, mesmo sendo inimigo, mediante a morte do seu filho. Ele diz, mas espere aí, muito mais ainda agora. Versículo 10 do capítulo 5. Estando já reconciliados, ou seja, agora estamos membros do corpo de Cristo, agora estamos vivendo na presença de Deus, agora já estamos reconciliados, agora já fomos justificados, já fomos lavados e remidos, agora eu já me batizei, agora sou cheio do Espírito Santo, agora sou batizado, agora eu sou diácono, eu sou pastor, agora eu sou obreiro, agora estou indo muito mais ainda, estamos reconciliados, seremos salvos pela sua vida, porque Ele entregou a sua vida por amor a todos nós. Que beleza! Eu quero desfrutar disso para sempre. Queridos, é importante esta doutrina da salvação e nós vejamos as bênçãos que por ela é otorgada a mim e para você. A reconciliação é operada. É o restabelecimento do relacionamento com Deus. É o restabelecimento e restauração do homem agora justificado, de reatar os seus laços harmoniosos com Deus através de Cristo. Há um retorno à comunhão. É a barreira do pecado sendo removida, da reconciliação. Agora temos novos feitos. Você lembra que o véu do templo se rasgou do alto a baixo, quando Jesus na cruz e trovejou e choveu, dando oportunidade até a alguns que estavam em sepulcros ressuscitarem? Você lembra disso? A iniciativa veio do alto. O véu do templo se rasgou, leia lá, de alto a baixo. A iniciativa veio de Deus. Sempre virá para a sua vida, sempre virá para a minha vida, a iniciativa vem de Deus. Talvez você esteja aí triste e abatido por algum erro cometido. Talvez a sua comunhão com Deus não esteja na plenitude que já esteve antes. Mas eu quero te falar que a bênção da reconciliação entra em vigor quando há arrependimento e confissão de pecados. A reconciliação entra quando você se arrepende, confessa e clama dizendo: Senhor, eu quero ser diferente. Pede socorro, pede ajuda, pede oração, frequenta os cultos, vem e jejua e faz, porque a salvação foi operada em você e você não quer mais perder isso. Olha, queridos, isso é tão importante que recebemos de Deus o mistério da reconciliação. O mistério da reconciliação vem de Deus para nós. Ele diz assim, pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens, para a condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação que dá vida, porque como pela desobediência de um só homem, muitos se tornaram pecadores, assim também pela obediência de um só homem, muitos se tornarão justos. A reconciliação e justificação, elas andam justinho. Porque justificado, o Espírito Santo opera em você para mais de Deus. Sim, queridos, eu quero conhecer mais do Senhor. O arrependimento e a confissão, ela opera esta reconciliação. Deus vê isso. A sinceridade que está no seu íntimo, a sinceridade nas suas palavras e no seu feito. Eu quero dizer para você que em Romanos 3:23, do 21 ao 23, um texto que já discorremos aqui, ele fala de reconciliação. Ele vai falar. Versículo do número 25, ele vai dizer, do capítulo 3 de Romanos: a quem Deus pôs no seu sangue a propiciação mediante a fé para se manifestar sua justiça, porque em Deus, na sua tolerância, debaixo de impune os pecados anteriormente cometidos, Ele operou a reconciliação gratuitamente para todos nós. Todos os pecados, queridos, destituídos foram da glória de Deus.
E ele vai dizer, numa revelação fantástica, que a bênção da salvação enfatiza claramente e muitas vezes as verdades no tocante à morte de Cristo em favor da humanidade. Em primeiro lugar, eu quero proclamar para você nesta manhã que a reconciliação, ela restabelece a comunhão, o relacionamento com Deus, restaura o homem caído. Quando há arrependimento e confissão, não remorso. Quando há um desejo maior de ser integralmente de Deus. A morte de Cristo foi um sacrifício, quando ele ofertou o seu sangue. Segundo, foi vicária, porque ele morreu, não para o seu próprio bem, mas para o bem de todos. Terceiro, na reconciliação, é claro, ele nos substituiu. Sim, foi uma morte substituta, colocou-se em nosso lugar, sofreu as nossas penalidades. Quarto lugar, foi propiciatória a morte de Cristo, satisfez plenamente Deus e removeu a ira. Quinto lugar, a morte de Cristo foi expiatória, anulou a culpa, retratou e reparou o pecado e anulou o seu poder contra nós. Queridos, e nisto nós estamos reconciliados. Precisamos aproveitar isto e viver uma vida reconciliada com Ele, fazer um elo de que coloca a algema aqui e coloca a outra algema nele, e nunca mais você vai largá-lo. Ah, mas eu preciso de socorro, eu preciso de ajuda. Estenda a sua mão para o alto e peça ajuda. Estenda a sua mão para o alto e ore e peça socorro. Sexto, a morte dele foi eficaz, tem poder em si mesmo para produzir um efeito cabal e necessário para a salvação de todos os homens. E para encerrar, em sétimo lugar, a morte de Cristo foi vitoriosa. Ele triunfou sobre o poder das trevas, sobre o pecado, sobre as hostes espirituais da maldade e provou isso na sua ressurreição. Louvado seja Deus. Queridos, é a quinta bênção da reconciliação. Eu vejo muitos jogando isso fora. Quando tentados cedem, deixando de lado a importância dessa vida com Deus. Que triste. Miriam Guilherme, glória a Deus. Abraão, obrigado por estar aí. A sexta bênção da salvação é a transformação. Transformação de vida. Às vezes nós conhecemos o texto, e conhecer o texto nos dá responsabilidade. Eu não digo que é só conhecer, não. Conhecer o texto, querido, de 2 Coríntios 5, 7, nos dá a responsabilidade de viver. Ele vai dizer, olha, 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 7. Nós não andamos por fé, e não pelo que vemos. Não, a gente não anda assim. Ele vai dizer que é aquele que está. Se alguém assim está em Cristo, ele vai dizer, nova criatura é. As coisas velhas se passaram. Ele vai dizer isso. E tudo se fez novo. 2 Coríntios 5, 17. Está lá. Você está em Cristo? Você está em Cristo? 2 Coríntios 5, 17. Você está em Cristo? Aquele que está em Cristo. Pronome indefinido. Se alguém está, pronome indefinido. Porque é uma decisão individual antes de coletiva. É pessoal. Se alguém está, você está, então você é nova criatura. As coisas velhas, a tua vida passada, o velho homem está enterrado. Diz que tudo se fez novo na tua vida. A sexta bênção da salvação é a regeneração, o ser nova criatura. É ter uma vida agora diferenciada e que causa diferença. Jesus, ele
apontou esta necessidade de uma maneira profunda quando tem que ter uma mudança radical. Ele apontou isso. Uma mudança na nossa completa natureza e no caráter do homem, e de modo integral, na totalidade. Em João 3, na conversa, no diálogo com Nicodemos, ele diz: é necessário, a condição é nascer de novo. Para você que está em Cristo, nasceu, então ande e viva assim, como sendo nova criatura. Na maneira de falar, na maneira de vestir, nova criatura. Você nasceu de novo da água e do Espírito. Alguém vai relacionar isso ao batismo nas águas. Alguém vai relacionar isso como um renovo, uma nova vida espiritual. Queridos, como queira. Por ora ficamos assim. Mas eu quero dizer que isso é necessário. Uma mudança radical. Sim, querido, eu estou falando de radical. Dar cortes naquilo que atrapalha a vida de comunhão com Deus. De receber a bênção completa da transformação, da regeneração. Sim, é necessário viver em novidade de vida. E aí é o que a Bíblia está dizendo. Antes de termos uma vida que possamos agradar a Deus, antes de querermos ou desejarmos isso, seja aqui ou na eternidade, a nossa natureza humana precisa ser anulada. Precisamos viver uma vida aqui em que a glória e o brilho, e sejamos para o mundo inteiro embaixadores de Cristo. Sejamos para o mundo inteiro luzeiros para o mundo. Sejamos sal, sejamos luz, sejamos modelo, sejamos exemplo na nossa vida cristã de alguém completamente transformado, que até a economia ela fica alterada, a ponto de alguns olhar para você: é você mesmo? Porque o Espírito Santo opera isso no interior, que é mostrado no exterior. É lá dentro da tua alma. Arrancar o pecado. O poder do Espírito Santo tem essa condição de operar. É a regeneração. Ela transforma o interior da vida humana, dos pensamentos, para que as ações, as atitudes sejam vistas por todos os homens de modo contrário ao que viviam. Sim, queridos, viver a santidade, buscar uma experiência com Deus, uma renovação do conhecimento, como diz Colossenses 3,10. Sim, uma renovação do nosso entendimento, como diz o texto de Romanos 12, 1 e 2. A gente não lê esse texto de Romanos 12, 1 e 2? Não vos conformeis com esse mundo, a gente diz isso, a gente muda até de voz, né? Não vos conformeis com este mundo, irmãos, mas pelas misericórdias de Deus que apresentei o vosso corpo em sacrifício santo, agradável a Deus, que é o vosso culto racional, e não vos conformeis com este século, mas transformável pela renovação de vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável, perfeita vontade de Deus. É a nova vida. Nós estamos fazendo isso. Reconhecemos que assim estamos vivendo. Esse versículo fala da nova vida. Irmãos, pelas misericórdias de Deus, apresente-se a Deus para Ele operar a salvação no seu corpo, em sacrifício santo. Renuncie, abnegue-se, abandone a vida de inércia, de distanciamento de Deus, aproxime-se dEle. Não se conforme com o mundo, com este século, concordando com tudo para ser amigo de alguém, associando-se às pessoas que têm opinião contrária e compactuando com elas. Não, você deve se dar bem com todo mundo, mas se você tem uma identidade cristã, meu irmão, você vai preservar, falar e viver a verdade. Sim, queridos, essa é a bênção, a sexta bênção da salvação, que é a regeneração, ou transformação da nossa vida. É preciso que a glória de Deus brilhe através de nós. É preciso que nós busquemos, como diz Colossenses, nos revestir do novo homem,
O resultado da nossa união e comunhão com Cristo é uma química. Justificação, reconciliação, tudo isso é uma química que redunda na regeneração, na transformação interior. Todas essas bênçãos anteriores, ela culmina e floresce nessa última, que é uma vida transformada. E Colossenses, Paulo vai dizer para nós, o Senhor vai dizer para aquela igreja, ele vai dizer: fazei morrer a vossa natureza terrena. Aí ele vai pontuar: prostituição, impureza, paixão lascívia, desejo maligno, avareza, que é a idolatria, porque por essas coisas é que vem a ira de Deus sobre o filho da desobediência. Ora, essas mesmas coisas que antes vós também, no outro tempo, vivias nela, agora porém, despojai-vos, tira essa roupa, despojai-vos, larga isso, roupa, igualmente de tudo isto, despojai-vos. Indignação, maldade, maledicência, linguagem obscena do vosso falar, não mentais uns aos outros, uma vez que do velho homem com seus efeitos e feitos, e vos revestiste do novo homem, que se refaz para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. Querido, ele diz: não há grego, não é cita, não há diferença. A circuncisão, nem circuncidão, nem bárbaro, nem escravo, nem livre, porém Cristo é tudo em todos. É uma vida transformada que operou na vida interior do ser humano a redenção. Sim, pela graça sois salvo. Tudo isso junto tem que redundar na transformação de vidas, querido. Quero concluir nessa manhã essa escola bíblica dominical, já agradecendo a você por estar aí. Isaías, muito obrigado pela sua conexão e presença. Quero concluir recomendando para você: olhe para Jesus, autor e consumador da sua fé. Olhe os benefícios que Deus nos proporciona em Cristo para a nossa salvação, para que possamos ceiar com Jesus no dia D. E os sinais destes dias nos mostram que está cada vez mais próximo a vida do Senhor. Como está a sua vida? Como nos avaliamos? Vá para o teu quarto e se avalie nessa manhã, depois que encerrarmos aqui. Olhe para Jesus, o autor e consumador da sua fé, porque Deus está olhando para você através do sangue de Jesus. Segundo lugar, renda-se a Ele. Se você tem cometido pecados, delitos, se você está desviado e afastado, renda-se a Ele. Eu vou repetir para você, Atos capítulo 4, versículo 12: em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum há um outro nome dado entre os homens, pelo qual devemos ser salvos. Terceiro lugar, ouça a sua voz. Quarto lugar, recebam a bênção que vem dele, porque só você pode fazer isso. Seu pai, sua mãe, sua esposa, seu marido, seu filho, sua filha não pode fazer isso para você. Não pode. Eu estou concluindo essa escola bíblica dominical. Cris Martins, obrigado por estar aí. Deus te abençoe. Confirme a sua decisão por Cristo. Ande e viva em novidade. Brilhem como luzeiros do mundo. Seja um embaixador de qualidade. Embaixador, ele representa seu país em outro país. Ele tem uma embaixada que significa templo, igreja. Ele tem uma embaixada que significa a sua vida. Cristo habita pelo Espírito Santo em mim e você. E a partir daí você representa Cristo na escola, na faculdade, no trabalho, na rua onde mora, no meio da família. Seja um embaixador de qualidade. Brilhe como luzeiro. A missão é, como Cristo, alcançar as outras almas perdidas. Mas envolva-se, querido. Quero ainda recomendar para você: envolva-se, ore, contribua de todas as formas, contribua, seja fiel nas suas contribuições, coopere para a expansão do Evangelho. Se a tua casa é um lar cristão,
é uma igreja ao lado de uma casa que não tem Cristo. Anuncie Jesus. Faça culto no lar e convide seu vizinho, sua vizinha, assim que possível, ser aglomerado. Mas não esqueça de orar por ele. Esta é a conclusão final que faço. Quero dizer para você que está comigo aqui, João Diamantino. Ele veio nesta manhã compartilhar da escola bíblica dominical, com muita saudade. Já disse para ele que é um prazer tê-lo aqui. Chegou agora o Kleber Natos. Louvado seja Deus, louvado seja Deus. E eu deixei uma recomendação no Zap, no grupo. Espero obter resposta. Espero obter resposta. Espero que você leia a mensagem que está disponibilizada no grupo. Espero que você se envolva. Espero que você contribua. Espero que você esteja assistindo essa escola bíblica dominical, embora rápida, mas é o tempo que nos requer, também por ser uma live. Que você possa à noite, às 18 horas, estar conectado, porque às 17 já estamos aqui, montando tudo, para que o Senhor abençoe nossa vida. E eu quero fazer a oração final, agradecendo a Deus por estar aqui, pela sua vida, lembrando a você que temos hoje um propósito de jejum. Se você está no propósito de oração pelo Brasil, pelo país, pela igreja, pelos doentes, enfermos, como temos feito, que o Senhor possa ouvir as nossas orações e responder. Eu quero que, se você nessa manhã participou da escola bíblica dominical e quer render-se ao Senhor, quer reconciliar a sua vida com Ele, você possa escrever aqui: olha, eu quero reconciliar. Escreva aí, coloque o seu telefone, talvez a gente ligue para você, né, para a gente conversar. Eu quero voltar à comunhão com Cristo. Se você foi ricamente abençoado por essa escola, escreva aí. Ainda dá tempo, estamos encerrando. Escreva aí: fui abençoado, que bom, tal. Pastor, eu quero me reconciliar, eu quero aceitar Jesus como Salvador. Como é que eu faço? Escreva aí, coloque o seu telefone. Vamos agradecer a Deus nessa manhã. Feche seus olhos aí. Coloca a sua mão no coração, ou quem sabe, levanta a sua mão para o céu, se precisa de socorro. Ou dobre até mesmo o seu joelho. Vamos nesta manhã agradecer a Deus, em nome de Jesus. Pai bendito, Senhor de toda a igreja, que tem o domínio e controle de todas as coisas, quero aqui, ó Deus, nessa manhã agradecer-te por esse tempo oportuno que Tu nos oferece, ó Deus, para tratarmos do assunto salvação, tão vigente nos dias atuais, onde eu vejo muitos em pânico, em dúvida se vão ou não vão. Talvez, Senhor, essas pessoas tenham perdido a identidade de que são de Cristo, que são lavados e remidos. Talvez, Senhor, não sabem nem mais o que são, por falta de comunhão, ou perderam, ou desvincularam-se de Ti, que é triste. Senhor, tira a Tua igreja de inércia, do comodismo, do desinteresse por uma busca, Senhor, da salvação plenamente por Ti, ó Deus, em Cristo, para Te agradar, para valorizar o sacrifício de Cristo na cruz e absorver toda a propriedade que Ele advém para todos os homens, porque Cristo entregou a sua vida por amor a todos nós. E muitos estão gostando, Senhor, desse tempo de ficar em casa para jogar joguinho, ver muitos filmes e séries, esquecendo, Senhor, de uma vida de comunhão plena contigo. Senhor, muitos desinteressados, Senhor, despreocupados. Quero nesta manhã pedir para que Teu Espírito mexa dentro dele e os desperte para uma vida contigo. Resgata o amor, resgata o fervor, resgata a fé salvadora dos Teus filhos, para que os pensamentos sejam, Senhor, nas coisas do alto. Desperte o interesse, Senhor, dos Teus filhos. Restaura-lhe, Senhor, a esperança e aquece o amor, Senhor, destes que estão assim. Tu tens disponibilizado as ferramentas e nelas temos usado.
Senhor, que todos possam, Senhor, mostrar ali, ó Deus, a sua cara e dizer: Senhor, eu estou aqui participando das lives que são feitas pelas igrejas e pastores, para que a comunhão seja mantida, para que a união ela melhore, Senhor. Queremos te agradecer por a oportunidade, que a tua graça e a tua misericórdia nos alcance. Desperte para o que tu estás falando nesses dias a cada um, Senhor, através da circunstância que acreditamos que tu mesmo criou. Desperta a tua igreja que dorme, levanta os caídos, Senhor. Socorre, Deus, a tua igreja, o teu povo ainda inerte e desperto, em nome de Jesus. Senhor da glória, possibilite, ó Deus, pelo teu Espírito, que o teu Espírito possa operar dentro do coração, Senhor, da tua igreja, fazendo a cirurgia de ponte safena, fazendo a cirurgia necessária para que desentope as aveias que vai para o coração e possa fluir o teu poder da palavra e do Espírito Santo, e a tua igreja desperte e dê um salto para a glória do teu nome. É assim que oramos, agradecidos, ó Pai, nesta manhã, em nome do Senhor Jesus. Amém. Queridos, graças a Deus. Thaís, Donato, obrigado por estar aí. Quero agradecer a você, meu irmão, minha irmã. Daqui a pouco, Célia, Joilma, Abraão, estaremos todos juntos, né? Débora, Célia, que beleza. Graças a Deus. Compartilhe esse estudo. Compartilhe fazendo pontes para outros irmãos. Promova a divulgação disso. Alexandre Freitas, muito obrigado. Deus abençoe vocês, todos que participaram. Estou aqui com alguns nomes, né? Maria do Socorro, dela. Tamires, Ohana, graças a Deus, você está aí. Quero dar um tchauzinho para todo mundo e dizer que em Cristo somos mais fortes. Faça valer o seu propósito de oração e jejum hoje. Ora ao Deus do céu, dia 18 horas, estaremos novamente juntos. Ainda temos algum tempo aqui de 1 hora, que aqui vamos ficar. Se você quiser vir aqui, tá certo? Mesmo que não podemos dar um abraço, mas já te ver, já será um colírio para os meus olhos, agradará certamente o meu coração. Não sei você, por causa dos seus afazeres, mas fique ligado, porque Jesus está voltando. Que Deus nos abençoe. Amém? Graças a Deus. Mas, irmãos,